Muito bom dia a todos, a todas que nos assistem. É um prazer imenso ter vocês aqui mais uma vez conectados com a gente no último encontro Agenda Bahia em 2020. O Agenda trabalha para discutir estratégias de desenvolvimento sustentável e possibilidades de aplicar isso tudo ao nosso estado, a Bahia. É impossível falar de desenvolvimento sem tratar de sustentabilidade, inovação e criatividade. Em sua missão de olhar para o que está por vir e propor ações que impactem a realidade, em sua 11ª edição, o Fórum Agenda Bahia tem como tema Dados da Gente. A enorme disponibilidade de dados e a velocidade com que eles se propagam permitem novas descobertas, trazem oportunidades, mas também o desafio de lidar com questões como a sociedade cada vez mais pautada pelos algoritmos, privacidade, confiança, intimidade, diversidade, proteção de dados e segurança. Dentro desse universo, a Agenda Bahia veio trabalhando temas como Big Data, inteligência artificial, agronegócio, energias renováveis, turismo, saúde, educação, empreendedorismo e futuro do trabalho. Nesse nosso último encontro da edição 2020, nossa conversa será Dados somos nós. E agora? Vamos falar sobre a transformação de uma sociedade cada vez mais pautada pelos algoritmos, a inovação que impacta nas cidades, as habilidades para o mundo contemporâneo do trabalho, a nova alfabetização através da linguagem da programação, a diversidade que constrói pontes e muda mercados, as estratégias de empresas e ainda sustentabilidade e inclusão social, agora também digital, inseridas na agenda global. Mais ainda, a importância da privacidade e nosso livre-arbítrio sobre o uso dos nossos dados. Eu sou Flávia Oliveira, jornalista, serei a mediadora do papo de hoje, que tem 3 convidados para lá de especiais, e eles é que vão compartilhar suas visões sobre esse assunto com a gente nessa manhã. São eles: Paulo Soeiro de Carvalho, futurista, professor, fundador IF Science. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, Gabriela, gerente de Califórnia, fundadora da EI Inclusive e Our Ladies. E Nana Bafur, CEO e Chief Culture Officer da Quintes. Sejam muito bem-vindos, vocês 3, ao nosso Agenda Bahia, último debate, último encontro de 2020. Eu vou explicar bem rapidamente como será a dinâmica da nossa mesa. Cada um dos nossos convidados terá 10 minutos de fala inicial e, na sequência, iniciaremos um debate a partir das perguntas do público. O público pode participar enviando as perguntas por escrito e a nossa equipe vai selecionar e me encaminhar. Bom, no finalzinho, perto do meio-dia, encerraremos com as considerações finais de cada convidado. Bom, como o Fórum Agenda Bahia 2020 é uma realização do Correio, com patrocínio da Apvida, parceria do Sebrae, apoio de Braskem, Claro, Sistema Fieb, Sindimiba, Mineração na Bahia, Batre e Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. O apoio institucional da Rede Bahia e GFM 90,1. Agora nós vamos ouvir o nosso primeiro convidado, Paulo Soeiro, que, como eu já disse, é futurista, professor e fundador da consultoria IF. Ele vai nos mostrar como contribuiu para transformar Lisboa em uma das cidades mais criativas e inovadoras do mundo. Na roda de conversa, ainda a educação nos novos tempos, as habilidades profissionais para esses tempos digitais, privacidade, cibersegurança, ética, livre-arbítrio do homem, da humanidade, no mundo cada vez mais digital.
Paulo, é com você. Muito bem-vindo. Bom dia. Flávia, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco, aqui em Lisboa, um bocadinho mais longe, mas sempre perto. E eu vou falar um bocadinho sobre Lisboa. Eu, de facto, tive uma experiência que foi uma experiência extraordinária como diretor-geral de Economia e Inovação na Prefeitura de Lisboa entre 2011 e final de 2018. Portanto, foram 8 anos incríveis de trabalho e onde a cidade de Lisboa se transformou de uma forma muito intensa e não só se transformou, como se reposicionou não apenas na Europa, mas também no mundo. E eu vou partilhar muito rapidamente no fundo, algumas lições que eu acho que são importantes e que podem ser utilizadas por qualquer cidade e que, curiosamente, são também, digamos que, insights ou lições que nós podemos retirar também para outros contextos, para empresas, etc. E, portanto, eu vou começar só a partilhar o meu ecrã e vou ser muito sintético nesta pequena apresentação sobre a transformação da cidade de Lisboa ao longo dos últimos 10 anos. Vou partilhar o meu ecrã. Bom, como a Flávia disse, eu entre 2011 e 2018, final de 2018, fui diretor de toda a parte da economia, inovação e empreendedorismo na Prefeitura da cidade de Lisboa. Isto começou em 2011. Só para nós termos uma noção, em 2011 nós estávamos na Europa e em Portugal, e em particular em Portugal, a viver uma profunda crise económica e financeira. E foi exatamente nesse momento, em maio de 2011, tão perfeito da cidade de António Costa, que é atualmente o primeiro-ministro de Portugal, me convidou para criar de raiz toda a área que tinha a ver com a economia, a inovação, o empreendedorismo na cidade de Lisboa. E portanto, no meio de uma situação que era muito difícil em termos económicos, em termos financeiros, em termos de desemprego, etc., a primeira questão que nós decidimos, ou que pensámos que seria fundamental definir, era qual é que é a visão que nós queremos para a cidade de Lisboa. Uma nota prévia. Em 2011, a cidade de Lisboa não tinha uma estratégia para a área da economia, para a área da inovação, para a área do empreendedorismo. Já era, como provavelmente muitas das pessoas que nos estão a ver sabem, é uma cidade lindíssima, é uma cidade extraordinária, é uma cidade incrivelmente atrativa para turistas, para quem nos vem visitar, mas era fundamentalmente uma cidade que se posicionava nessas áreas, ou dentro desse contexto de atração para, em particular, o turismo, para turistas. E o que nós fizemos, a primeira decisão que nós tomámos foi que visão é que nós queremos para a cidade no futuro. E a visão que nós definimos para a cidade no futuro foi transformar esta cidade, Lisboa, numa das cidades mais competitivas, mais inovadoras e criativas da Europa. Esta frase, que hoje em dia parece simples e óbvia, em 2011, e em particular quando nós começámos a trabalhar, era uma afirmação, era uma nova narrativa, era uma história que nós queríamos começar a contar da cidade de Lisboa, que gerava um pouco, até algum paradoxo. Como é que um país que está em profunda crise, uma cidade capital como Lisboa, que está em profunda crise económica e financeira, se quer afirmar e competir com as melhores cidades da Europa e do mundo em áreas onde não tem um grande passado. Ora, uma visão, uma ambição, precisa de uma estratégia para se transformar em realidade. E foi isso que nós fizemos. Nós equipámos esta visão estratégica para o futuro da cidade de Lisboa com aquilo que nós chamámos em 2011 4 motores de crescimento. Ora, esses 4 motores de crescimento são estes 4 que eu estou a mostrar aqui e eles funcionam de uma forma articulada, de uma forma integrada e fundamentalmente tocam em 4 grandes domínios, se quisermos. O primeiro que nós chamamos é um Atlantic Business Hub. Como é que a cidade de Lisboa se pode tornar um centro, um hub atlântico? Lisboa afirma-se como uma capital atlântica, mas fundamentalmente este primeiro motor de crescimento centrava-se numa questão fundamental para nós, que era como é que nós podemos começar a tentar atrair empresas, investimento
e talento, de uma forma que se calhar até essa altura não era feito de uma forma tão proativa, tão afirmativa. E, portanto, o primeiro grande motor de crescimento, com um conjunto de projetos e de iniciativas, temos uma agência para o investimento da própria cidade de Lisboa, foi trazer coisas que nós não tínhamos. E coisas diferentes. E eu vou tentar muito brevemente explicar que coisas diferentes é que nós gostaríamos e quisemos e conseguimos atrair e reter na cidade de Lisboa. O segundo motor de crescimento, que se chamou Lisbon Startup City, foi fazer aquilo que muitas cidades já estavam a fazer em 2011, que era como é que é possível criar um forte ecossistema de empreendedorismo e inovação na cidade. Como é que nós podemos começar a fazer isso? E vou explicar muito brevemente como é que isto se traduz. A terceira grande área foi, não é possível pensar o futuro, não é possível pensar o futuro ao nível da inovação, do empreendedorismo, da criatividade, do digital, dos novos setores, sem ter aquilo que é o mais importante hoje em dia, que é capital humano, talento, pessoas qualificadas. E aquilo que nós fizemos foi explicar e primeiro mostrar que a cidade de Lisboa não era a maior cidade universitária do país, como era uma cidade que, em termos de universidades, centros de investigação, licenciados, investigadores, se podia comparar com alguns dos principais polos ou cidades europeias nesta área. A quarto motor de crescimento foi quais é que são os setores, quais é que são as indústrias que vão marcar o futuro da nossa cidade. Nós temos alguns setores económicos muito fortes, sempre tivemos, mas quais é que são aqueles que nos vão transformar e catapultar, se quisermos, para sermos diferentes, mais competitivos, mais inovadores no futuro. Ora, se estes 4 motores de crescimento funcionarem, e se funcionassem em condições, nós tínhamos a certeza que iríamos ser capazes de criar mais e melhor emprego. E, portanto, uma visão e uma estratégia que, no fundo, são 4 grandes motores de crescimento. 3 ou 4 slides ou imagens para vos dar um bocadinho o sabor ou dar-vos uma ideia de como é que isto se realizou. Quando nós tentámos transformar Lisboa como um hub atlântico para a atração de empresas e de investimento, aquilo que aconteceu foi que a cidade de Lisboa, nos últimos 8 anos, começou a conseguir atrair e reter atores, empresas que não eram aqueles que nós habitualmente conseguíamos trazer para a cidade de Lisboa. O que vocês veem aqui é um painel de bordo, se quisermos, das empresas que ao longo dos últimos 6, 7, 8 anos a cidade de Lisboa foi capaz de atrair. E o que vocês veem, obviamente, e vamos falar aqui de dados, que foi o impacto e a importância que a economia digital e que as empresas que trabalham no espaço mais digital tiveram e opção, digamos, do perfil de especialização económica que a cidade de Lisboa assistiu ao longo da última década. Para além do digital, uma grande mudança nas empresas na área automóvel e da mobilidade. E uma nota, nós quando temos aqui empresas que se instalaram em Lisboa, como a Mercedes ou a Daimler, a BMW, a Volkswagen, etc., elas não vieram para a cidade de Lisboa fabricar automóveis, como é óbvio. Elas vieram para a cidade de Lisboa instalar os seus centros digitais, os seus digital labs, as suas fábricas digitais ou os seus centros de desenvolvimento de software. E utilizaram a cidade de Lisboa como um espaço de experimentação e de teste de novas soluções que depois colocaram à disposição do grupo no mundo inteiro. E esse foi uma das grandes mudanças que a cidade de Lisboa teve. Foi capaz de trazer atores que vinham a fazer coisas diferentes, coisas ligadas com a inovação, coisas ligadas com a experimentação de novas soluções, no espaço digital, trabalhando em Agile, e, portanto, trazer estes novos conceitos de um posicionamento completamente diferente para a cidade de Lisboa. Obviamente, depois da saúde e o bem-estar, muitas das grandes empresas na indústria das criativas também entraram na cidade de Lisboa, e depois coisas como a energia e a sustentabilidade passaram a fazer parte, digamos que, do nosso ativo, do nosso portfólio de empresas. Esta foi uma grande mudança. Mas para além de ser capaz de ter atores e empresas que faziam coisas diferentes do que se calhar há 10, 15 anos atrás se fazia na cidade de Lisboa, o segundo grande motor funcionava como é que nós podemos trazer, ou não trazer, mas criar as condições para que coisas novas possam nascer na cidade de Lisboa. Ou seja, como é que vai ser possível fazer não apenas a atração de investimento e de talento e de empresas, mas criar as condições para que novos projetos, startups, novas ideias de negócio possam florescer na cidade de Lisboa. Em 2011, a cidade de Lisboa tinha 4 a 5 incubadoras e não tinha muito mais do que isso.
Era uma cidade que estava a dar os seus primeiros passos na área do empreendedorismo e da inovação. Esta imagem que eu vos vou mostrar é o ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa hoje. E o que vocês veem aqui é, digamos que, um dos ecossistemas de empreendedorismo mais dinâmico, mais denso, mais orgânico, com um nível de crescimento incrivelmente acelerado e com uma outra questão que é conectado globalmente. Ou seja, a cidade de Lisboa tem hoje em dia mais de 30 incubadoras, 30 aceleradores verticais, horizontais, aceleradores de projetos, de empresas, de startups, etc. Tem mais de 100 coworking spaces, ou espaços de cowork, que vão nascendo na cidade de Lisboa, como em todas as cidades, acompanhando a transformação da forma como hoje nós todos trabalhamos. A cidade de Lisboa tem um conjunto de Fab Labs, laboratórios de transformação digital, makerspaces. Alguns destes projetos, incubadoras, aceleradores, Fab Labs, são projetos da Câmara Municipal de Lisboa e da Prefeitura. Hubs criativos, espaços criativos, tem uma rede de investidores, business angels e capital de risco muito interessante. Tem uma residencial, tem um espaço para empreendedores que venham para fora, que venham de fora, poderem instalar-se, e que a cidade de Lisboa oferece espaço para as pessoas poderem também ficar a residir na cidade de Lisboa. E o que vocês veem aqui é, no fundo... e depois temos uma outra coisa que eu não sei se é muito conhecido no Brasil, mas nós atraímos já há cerca de 4, 5 anos o maior evento global na área da tecnologia e do digital e da internet, que é o Web Summit, que existe em Lisboa há 5 anos. E, portanto, o Web Summit é qualquer coisa que aterra na cidade de Lisboa, mas que aterra já num ecossistema extraordinariamente denso, rico e dinâmico. A terceiro motor de crescimento é esta ideia de que, e foi das primeiras coisas que nós começámos a fazer, se nós queremos caminhar e tornar a cidade de Lisboa uma cidade inovadora, criativa, empreendedora, então nós temos que ter pessoas, temos que ter ativos, temos que ter talentos. E a primeira coisa que é importante perceber é como é que nós podemos federar aquilo que nós já temos ao nível das universidades, das faculdades, dos centros de investigação, das fundações, dos laboratórios, dos think tanks, ou seja, tudo aquilo que produz conhecimento e talento. E isso permitiu-nos reconhecermos a nós próprios, de uma forma que nós ainda não tínhamos noção. É uma cidade extremamente atrativa para estudantes internacionais, para investigadores, e já é ela própria uma cidade universitária. Isto é muito importante para qualquer estratégia nestas áreas. A quarta grande motor de crescimento tinha a ver com o seguinte. Bom, a cidade de Lisboa é uma cidade que tem setores fortes, turismo, comércio, o imobiliário, serviços financeiros, serviços empresariais, etc. É uma cidade capital e, portanto, tem um conjunto destas coisas. E nós decidimos, ou definimos, que havia um conjunto de setores económicos ou de indústrias que iriam ser os mais importantes e que iriam projetar a cidade para o futuro. A economia do mar. A cidade de Lisboa tem mar e tem rio. É uma capital atlântica. A economia criativa, todas as indústrias criativas que a cidade de Lisboa já tem e que pode reforçar com outros players e com outros parceiros. E a economia digital, e a economia do bem-estar e a economia da saúde. Para além destas, transformámos e trabalhámos 3 grandes áreas. A economia verde. A cidade de Lisboa é, durante este ano, a capital Green Capital da Europa. A resiliência urbana. Para quem não sabe, a cidade de Lisboa, há cerca de 250 anos, foi destruída por um tsunami e por um sismo seguido de um tsunami. E, portanto, tem que se preparar e tem que estar a trabalhar nesse sentido para se preparar para eventos desta natureza. E o último que eu deixei aqui é, como todas as cidades, como é que a cidade de Lisboa se pode transformar numa cidade inteligente. E cidades inteligentes são cidades que trabalham dados. E, portanto, eu diria, e deixava apenas esta nota, de que, como qualquer outra cidade, a cidade de Lisboa está-se a transformar numa cidade inteligente, mas é muito importante percebermos o que é uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente tem que meter as pessoas no centro. Não é apenas tecnologia, não são apenas dados, não são apenas sensores, não é apenas a internet das coisas ou o 5G, não é apenas a trabalhar a mobilidade ou a energia e a sustentabilidade. É trabalhar o cidadão, colocar as pessoas no centro. E quando nós colocamos as pessoas no centro e percebemos, ou tentamos perceber, a transformação gigantesca que está a acontecer com a disrupção digital, a utilização do Big Data, do AI, da inteligência artificial, do machine learning, de novas formas de capacidades de computação, tudo isto é uma revolução que tem que ser feita para as pessoas e com as pessoas, e não
apenas porque a tecnologia é de facto muito poderosa e consegue fazer coisas extraordinárias. Eu deixava esta nota para a conversa que possamos vir a ter agora nos próximos minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Eu já ia mesmo pedir para você concluir essa primeira parte. Vários tópicos, vários temas a serem abordados aí no nosso debate, que dará sequência a essas apresentações iniciais. Mas queria pontuar aqui alguns aspectos da sua fala inicial. Primeiro, esse marco temporal, né, maio de 2011. A gente está falando de praticamente uma década, né, de diagnóstico e planejamento dessa transformação de Lisboa. E você mencionou criar do zero essa estratégia a partir de um cenário que Lisboa experimentava de crise econômica, desemprego. Eu acho que é um ambiente que estamos vivendo hoje, mundo afora, mas, em particular, em cidades brasileiras, em estados brasileiros. E acho que vai ser muito interessante trazermos aí as possibilidades de transformações da cidade a partir dos efeitos, né, dessa pandemia. E a ênfase nas pessoas, né? Na formação de talentos, todo esse aparato e esse planejamento em prol, e você citou especificamente o bem-estar, né? A saúde, a economia verde, a sustentabilidade, portanto, tendo sempre as pessoas no centro. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pelas considerações iniciais, ansiosa pelo nosso debate. Bom, nossa segunda palestrante dessa manhã é a Gabriela de Queiroz. Ela, como já disse, é gerente sênior de Machine Learning da IBM Califórnia, fundadora da AI Inclusive e da R-Ladies. Nesse papo, nossa Gabriela vai nos falar sobre a nova alfabetização, e veja como se conecta, né, com o Paulo tratando das pessoas no centro e do capital humano. A nova alfabetização, que é a linguagem da programação, uso de dados abertos e da inteligência artificial e como eles têm impactado a sociedade, e vai também nos contar sobre projetos que trabalham inclusão social pelo empoderamento digital, sobretudo das mulheres. Esse é um ponto importante. Gabriela, bom dia, muito bem-vinda. Suas considerações iniciais. Obrigada, Flávia. Bom dia, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. Meu nome é Gabriela de Queiroz. Hoje em dia eu trabalho na IBM como gerente de Machine Learning. Tudo que o Paulo falou tem muito a ver com o que eu tenho feito ao longo da minha carreira, né? A história de dados, inteligência artificial, toda essa área que está super quente atualmente, que a gente conversa bastante de Big Data, né? Os dados abertos, a inclusão, a alfabetização digital, né? E eu vou só contar um pouquinho, eu estou do outro lado do oceano, o Paulo está em Lisboa, eu estou na Califórnia, em São Francisco, também tem uma ponte, né? Tem a ponte 25 de abril em Lisboa, aqui a gente tem a Golden Gate Bridge, são duas pontes lindas, maravilhosas. E aqui, né, em São Francisco, é um hub tecnológico também, né? Muita coisa acontecendo o tempo inteiro, essa quantidade de informação, a gente ao redor da gente, né? E a inteligência artificial em todos os nossos ambientes, e a gente nem repara que a inteligência artificial realmente ela está em todos os lugares. E eu vou falar um pouquinho do projeto, dos dois projetos, porque também tem muito a ver com essa toda transformação, né? Como é que a gente traz mais pessoas para a área de tecnologia, principalmente, né, mulheres e minorias de gênero, que são pessoas que um grupo bastante super representado, né, não representado dentro da tecnologia, né, a gente sabe de todos esses estudos que acontecem hoje em dia. E se você olhar para a inteligência artificial ainda, é um campo que não é diverso de maneira alguma, né? Então, deixa eu falar um pouquinho da trajetória das organizações. O R-Ladies, R, né, que é o R, é uma linguagem de programação que foi criada por
estatísticos na época, né, quase 30 anos atrás, e foi crescendo, primeiro utilizado dentro mais da academia, por pesquisadores, e aí empresas começaram a adotar. A primeira empresa que eu me lembro, assim, uma empresa grande, utilizando essa linguagem de programação, que já não era tão conhecida assim na indústria, eu me lembro muito bem da Google, utilizando essa linguagem da programação. E o R, ele é uma linguagem, né, uma ferramenta que você utiliza para analisar dados. Dados estão em todos os lugares, os dados estão sendo coletados, e o que a gente faz com esses dados, né? Então, hoje em dia, essa carreira de ciência de dados, só para puxar um gancho, é uma carreira que está super em alta, né? Porque a gente precisa de pessoas analisando todos esses dados que a gente está coletando, seja os dados aqui de voz do nosso debate, seja do telefone, seja as mensagens, tudo está sendo coletado, né? A gente nem imagina, né, que sabem sobre nós. Então, a história do R-Ladies foi uma forma de eu dar de volta para a comunidade, uma vez que eu cheguei aqui em São Francisco, né, nessa explosão de conhecimento e tecnologia, foi uma forma de eu dar de volta para a comunidade e trazer esse ambiente em que muitas vezes eu não me sentia incluída. Era um ambiente muito, digamos assim, dominado por homens, não tinha tanta diversidade, não tinha pessoas como eu, nem pessoas tão diferentes como eu, era sempre aquela coisa meio homogênea, né? Então, o R-Ladies começou em 2012, em São Francisco, e hoje em dia, 8 anos depois, nós estamos em quase 200 cidades ao redor do mundo, são 56 países, a gente tem quase 80 mil membros. Então, é uma coisa enorme, né? A quantidade de vidas que foram modificadas, quantas pessoas entraram na área de tecnologia por causa de grupos como R-Ladies, né? Quantas pessoas conseguiram essa inclusão, entrar na inclusão digital, nessa era digital, por causa de grupos como R-Ladies. E ano passado, né, com a história, eu trabalhando já com a inteligência artificial, eu trabalho muito, meu foco nos últimos anos tem sido bastante na área de software livre, né, projetos de código aberto. O que significa aqui que são esses projetos de código aberto? São projetos que as pessoas conseguem modificar, né? Então, você não precisa pagar, você não paga por esses programas, por esses softwares, né? Eles são de graça, eles são gratuitos. Então, lá vem a democratização, né? Uma outra parte, né? Esses projetos, eles fazem com que eles são acessíveis para todo mundo. Você não precisa, né, ter um dinheiro para pagar, ele está ali disponível. Enfim, e aí, ano passado, vendo toda essa história dos algoritmos, como é que esses algoritmos estão afetando a vida das pessoas indo para a prisão, pessoas tendo decisões super importantes sendo tomadas por algoritmos, quantas decisões errôneas, quantas vidas sendo prejudicadas por esses algoritmos, né? E eu vendo isso tudo ao meu redor, muita discussão, nos Estados Unidos, principalmente, e na China, acho que eram os dois grandes hubs discutindo as implicações e começando a ver essas implicações, né, especialmente do reconhecimento facial. Eu fiquei com essa inquietação de que eu tinha que fazer algo em relação a isso, em que eu não podia ficar ali passivamente vendo isso tudo acontecer ao meu redor e não fazer nada. E daí veio a ideia do AI Inclusive. O AI é Artificial Intelligence, então é fazer com que a inteligência artificial seja mais inclusiva, né? Como é que a gente aumenta a representação e participação de minorias? Porque, no final das contas, as pessoas que serão mais afetadas por esses algoritmos são as minorias, são as populações subrepresentadas, né? E como é que a gente pode mudar isso? Então, a gente pode mudar eu vejo como duas maneiras. A primeira maneira é você trazer esse reconhecimento, né? Vamos entender o que os algoritmos estão fazendo, vamos entender que a inteligência está ao nosso redor, vamos entender que ela está tomando decisões nas nossas vidas, né? Então, vamos entender. Primeiro é você entender que ela existe. O segundo momento é como é que a gente pode empoderar essa população, esse grupo, para entrar nesse mercado de inteligência artificial. Então, nosso segundo momento é mais sobre educação. Como é que a gente pode dar workshops, tutoriais, palestras, materiais, para que esse grupo consiga entrar nessa área, né? Então, daí, o AI Inclusive é a organização em que a gente também é baseado em cidades, em capítulos,
E aí a gente está em dois lugares no Brasil, um lugar aqui em São Francisco, e é isso, e tem bastante coisa crescendo. Puxando de novo o gancho para a história de dados abertos, né? Mais e mais a gente vai estar falando sobre isso, sobre dados abertos. Acho que um pouco da nossa discussão daqui a pouco vai ser sobre toda a história, qual a importância desses dados abertos, né? Um dos projetos que eu trabalho é justamente disponibilizar os dados, por exemplo, são dados que a gente que digamos assim, a turma de pesquisa, o grupo de pesquisa dentro da IBM, eles trabalham com esses dados, eles criam esses dados ou coletam esses dados e a gente disponibiliza para o grande público, né? Então a gente tem toda essa parte de transparência. Eu acho que eu toquei nos pontos mais importantes assim que eu queria abordar e eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a história da alfabetização, porque eu acho que é uma discussão de nós três, nós quatro, né, temos visões muito interessantes que vão adicionar bastante para a nossa discussão. Gabriela, te agradeço muitíssimo. A gente ainda tem mais 1 minutinho, 2 minutinhos do seu tempo, e eu queria aproveitar esse restinho de tempo para qualificar um pouco o que você está chamando das minorias que são subrepresentadas. E te pergunto isso porque, a partir aqui do Brasil, por exemplo, a gente pode pensar nas mulheres, sobretudo nas mulheres negras, nas pessoas negras, nos indígenas, mas num contexto global, né, do que a gente está falando quando nos referimos a minorias, porque a gente tem os asiáticos, porque a gente tem os latino-americanos, porque a gente tem a Europa do Leste, porque a gente tem a África. Então, como é essa nuance de classificação do que é minoria? Isso, em 1 minuto e meio. Isso, eu não gosto desses rótulos, né? Mas digamos assim que, por exemplo, a história quando eu falo de minorias de gênero, né? Então, foco, a gente sabe que a pior de todas as, né, a distribuição é muito pior na história das minorias de gênero, né? Mulheres e minorias de gênero, que seja queer, trans e enfim, não binário e tudo mais, né? São vários nomes e como é que você se identifica, né? Então tem esse primeiro parte de mulheres e minorias de gênero em que é uma, digamos assim, é a população que eu considero, não só eu, mas que a gente sabe em todos os estudos e números, em que é a população que é a mais afetada, né? A que realmente precisa da representação, né? Aí você também tem os subgrupos, né? Aí você fala, tá, mulheres, negras, vamos supor, e lésbicas, né? Então, mas vamos tentar nessa englobar mulheres e minorias de gênero. Agora, sobre minorias em geral, né, você pode pensar, como a gente fala, assim, você pensa, latinos-americanos são minorias em relação à representatividade na inteligência artificial. Então, nesse contexto, nós somos minorias, né? Então, se você pensar em inteligência artificial, de novo, no campo da inteligência artificial, como é um campo dominado por homens brancos, qualquer outra classificação vai ser considerada uma minoria ali. Qualquer coisa que seja subrepresentada, que não esteja ali com os números tão altos quanto essa grande maioria dos homens brancos. Muito obrigada, porque veja como essa explicação é relevante para a gente contextualizar essa questão da exclusão, né, a partir do Brasil. De modo geral, a gente tem debatido muito a questão de raça e gênero, mas num mundo, né, globalizado, isso tem nuances que nos aproximam de outros grupos que supostamente, aqui no Brasil, por exemplo, não estariam nesse escopo, né, da subrepresentação. Muito obrigada. Vamos qualificar um pouco mais esse debate ou essas reflexões no nosso debate. Quero te cumprimentar também por essa ênfase e essa abordagem do quanto a inteligência artificial ela pode excluir
e pode contribuir para o aumento da desigualdade e como é importante combatê-las. Esse certamente vai ser um ponto da nossa roda de conversa na sequência. Bom, por último agora, e não menos importante, por favor, eu quero chamar o nosso terceiro debatedor dessa manhã para as considerações iniciais. Ele é o Nana Bafu, CEO e Chief Culture Officer da Quintas. Nessa conversa, o Nana vai falar de que forma dados e o tratamento dos dados estão sendo cada vez mais importantes para encontrar equilíbrio, e veja que a gente está sempre trazendo isso, né? Essa dimensão da inovação, da modernidade, mas da inclusão das pessoas ao centro. Ele traz referências e informações sólidas para a tomada de decisões, e isso é importante no debate sobre política pública, e vai nos mostrar de que forma é possível acelerar processos e equalizar diferenças que já estão, ao longo da história, né, enraizadas como o preconceito, o desequilíbrio, as desigualdades, o acesso às oportunidades. Ô, Nana, já passamos... Eu estou no Rio de Janeiro, já visitamos Lisboa, já visitamos São Francisco. Você está nos falando de onde? Bom dia, bem-vindo. Estamos sem seu áudio, por favor. Ainda não? Alô? Agora sim. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Flávia. Estou em São Paulo hoje, então não é tão distante de você, mas com certeza é distante de a Gabriela. Bom dia também. E o Paulo, na Lisboa. Bom dia também. Obrigado pelo convite, Flávia. E, no primeiro lugar, parabéns para todo mundo que está envolvido neste evento. Agradeço a Agenda Bahia, né? Todos os patrocinadores, e meus colegas aqui, Gabriela e Paulo, e a Flávia também. Então, bom, vamos lá, Flávia. Como você mesmo disse, eu sou Nana Bafu, CEO e Chief Culture Officer da Quintas, que Quintas hoje em dia é uma das 10 maiores empresas de tecnologia no país. Eu sou africano, nasci em Ghana, aí fui para os Estados Unidos aos 20 anos, então isso já foi quase 30 anos, eu estou com 48 anos agora. E nos últimos 10 anos eu estou aqui no Brasil. Então, além de ser cara que nasceu em África, Ghana, eu sou cidadão americano, residente oficial aqui no Brasil e também na Inglaterra. Então, eu acho que eu cobro tudo aqui. E essa terma de inovação, inteligência artificial é muito importante. Aí, só para contextualizar todo mundo, eu vou falar um pouco sobre a nossa empresa e como que tudo isso conecta para nós. Então, a Quintas, hoje em dia, como eu falei, é uma das empresas de tecnologia no país que trabalha muito com o Brasil, o setor financeiro, setor de varejo, utilities, até setor público. O que significa? Que os nossos clientes têm os consumidores, os clientes finais deles é a população, né? A gente trabalha com empresas que ligam com multidões, o público que eles ligam. Então, esse tema é bem importante. E aí, nos últimos 5 anos, como empresa, a gente vem a pegar muito forte a tema de ESG. E nos últimos 18 meses, eu, pessoalmente, eu me responsabilizei e eu tomei uma liderança muito forte em termos de diversidade e inclusão. Aí, a gente vai explicar isso. Por quê? Porque eu achei que é importante para tomar uma liderança. Baseado na minha história, cara africano, fui nos Estados Unidos como imigrante, eu trabalhei 25 anos atrás no setor de capital financeiro, o mercado capital, o grande banco europeu, em Londres e Nova York, e aí, nos últimos 20 anos, como empreendedor no setor de tecnologia, eu comecei como uma das pioneiros do data centers nos Estados Unidos, nos anos 2000, né? Quando eu falo isso com as pessoas, é incrível. Na época, a gente tinha 50 data centers nos Estados Unidos, é um negócio assim, só 50 que tinha, e eu tocava uma deles. Então, durante esses 20 anos, eu vi como que a tecnologia virou cada vez mais importante, e eu posso dizer que hoje
o motor que movimenta o mundo é tecnologia. Se você olha os grandes empresas que têm os maiores valores capitais, são todas empresas de tecnologia, dos quais algumas delas, 15 anos atrás, não existia. Quando eu comecei, 20 anos atrás, não tinha Facebook, não tinha Google, a Amazon estava começando. Eu me lembro quando o Cisco estava quase quebrado, 2001. Entendeu? Hoje em dia, todas essas empresas valem quase $1 trilhão de dólar cada um deles. Então, o que a tecnologia está fazendo na nossa vida é algo impressionante e incrível. Então, isso é um fator. Vamos colocar no lado. No outro lado, quando a gente estuda a história do mundo, assim, quando você coloca tudo que está acontecendo no contexto de 200 anos, você acaba descobrindo que todo movimento grande no mundo foi por causa de uma tecnologia, né? Então, a gente pode voltar atrás. Fogo foi uma tecnologia milhares de anos atrás, né? Aí você entra no negócio de os railroads, né? A produção, fábrica, moto, carros. Até recentemente, nos últimos 25 anos, o negócio digital, né? Que começou com Microsystems e Netscape e AOL. A gente está vivendo uma vida que está sendo protagonizado cada vez mais. Então, isso está gerando uma certa desconforto na forma que a gente está se organizado. Então, nos últimos 10 anos, eu estou pegando muito forte nesse assunto de capitalismo. Pandemia, está claro que o capitalismo que a gente tinha no passado, que extrair das pessoas, extrair do ambiente, extrair tudo isso não funciona. Então, o que eu acho que funciona hoje é capitalismo sustentável. Então, a nossa empresa Quintes, estamos tentando fazer uma conexão que diz, olha, vamos usar tecnologia para promover, protagonizar mais esse capitalismo sustentável. E o que seria capitalismo sustentável? Capitalismo sustentável é aquele capitalismo onde as empresas, sim, pode ser e tem que ser capitalistas, mas eles olham ao invés de só acionista, olham com os clientes deles, os colaboradores deles, sim, os acionistas, mas também a sociedade. Então, as ofertas que Quintes tem é para promover a forma que as empresas conseguem agir e interagir mais com essas 4 constituintes que eles têm. Isso que nós se chamamos capitalismo sustentável. Então, as nossas soluções estão agrupadas em 3 grandes categorias. Experience Management, que a gente chama o XM, onde a gente ajuda empresas para conectar mais com os clientes deles, colaboradores, sociedade, acionistas, com várias ferramentas. 2, a gente fornece soluções através de automação, a Agile Automation que a gente faz, onde a gente ajuda eles a colocar mais robotização, mais automação, mais sistemas para diminuir o custo unitário das operações deles. E a última, a gente fornece tecnologias para eles, usam dados para tomar mais decisões. A gente chama a Data Analytics. Mas o que passa para todas as soluções que a gente fornece é os dados. Consegue interagir ou criar relacionamentos incríveis, maravilhosos com seus colaboradores, os seus clientes, até a comunidade. Sem dados, você não consegue ver a melhor forma para operar mais eficiente. Sem dados, você não consegue tomar decisões em termos de produtos que você vai oferecer, como que você se construiu a sua supply chain. Sem dados, nada disso funciona. Aí você para de pensar bem, fala, bom, então dados, como a capa da revista Economist falou alguns anos atrás, virou novo ouro, novo óleo. É uma coisa mais valorizada no mundo agora. Aí você para de pensar bem, olhando o histórico, ser humano, cada vez que chega alguma coisa valorizada, os poderosos, eles querem tomar conta nisso. Se você volta para ver o que aconteceu com ouro, colonização, escravidão, tudo isso, café, tudo os produtos que chegaram a ser mais valorizados, os poderosos querem tomar conta. Os dados estão virando a mesma coisa. Então, o que está acontecendo que os poderosos estão tentando controlar todos os dados disponíveis. Aí, traz a bagagem dos preconceitos que estão na nossa sociedade, as desigualdades, também está chegando na utilização dos dados. Então, se você parar de pensar bem,
tudo que está acontecendo hoje, artificial intelligence, machine learning, tudo isso que é derivando as coisas, está trazendo os preconceitos. Então, esse negócio de como que a gente vai tratar dados e como que a gente acha que os dados têm que ser tratados é a coisa mais importante que existe agora, porque dados virou novo ouro, virou commodity que tem mais valor. E cada vez que acontece isso, a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção quem tem acesso nisso, quem está utilizando e a forma que está sendo utilizado. Então, isso, a Flávia, é um panorama geral, como que a gente está trabalhando e o que a gente enxerga sobre esse tema de dados somos nós. Nana, muitíssimo obrigada. Já deu para percebermos todos que temos aí uma interação, né, muito positiva entre os nossos convidados, quer dizer, são várias dimensões que foram sendo adicionadas a essa reflexão. Eu quero chamar a atenção para a ênfase que o Nana deu nas considerações iniciais em relação a esse protagonismo, a esse espaço que as tecnologias, a inteligência artificial, esse mundo digital ganhou na nossa realidade, e isso não vai retroceder, né? Me parece que é um caminho que foi trilhado e que há de avançar, porém, com essas dimensões das desigualdades, né, sendo ampliadas. Também o conceito do capitalismo sustentável, é possível produzir com respeito ao meio ambiente, com inclusão, com valorização da diversidade. Acho que temos muito a qualificar, Nana e amigos, na continuidade aí do nosso debate, que começa agora, uma rodada de perguntas. Mas antes, eu queria agradecer mais uma vez aos nossos parceiros e lembrar que o Fórum Agenda Bahia é uma realização do Correio, tem patrocínio da Apvida, parceria do Sebrae, apoio da Braskem, da Claro, Sistema FIEB, Sindimiba, Mineração na Bahia, BATRE, Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, apoio institucional de Rede Bahia e GFM 90,1. Bom, eu quero trazer, minha gente, a pandemia e esse difícil ano de 2020 para iniciar a nossa troca de ideias, a nossa roda de conversas aqui nessa manhã. E aí, vou pedir para vocês serem objetivos nas respostas, mas gostaria de saber, à luz do que a gente está vivendo nesse 2020, um ambiente de crise sanitária que em muitos países, com mais ou menos intensidade, produziu também grave crise econômica, aumento da vulnerabilidade social, aumento das desigualdades, especialmente em direção às ditas minorias, né, nos espaços de poder. Que caminhos vocês enxergam a partir dos pontos de observação, das áreas de atuação de vocês, para que a gente dobre a aposta no combate à exclusão ou na construção de mais inclusão? Como é que a gente conserta ou retoma alguma rota de equidade a partir da realidade tão dura desse 2020 de pandemia? Eu vou girar, não vou manter a ordem, não, então eu vou começar pela Gabriela agora, para a gente misturar o nosso debate. Gabriela, pandemia, como agir? Pois é, que ano 2020. Difícil, né? Tantas incertezas, tanta coisa que a gente não sabe. A gente está começando, acho que agora, a entender um pouco melhor como é que vai ser daqui para frente, né?
E eu acho que a única maneira mesmo é investimento, né? Investimento, e eu não digo só investimento em relação a dinheiro, mas investimento na história da comunidade, das organizações, empresas investindo em setores em que foram bastante afetados, e que está mais e mais essa discrepância está aumentando cada vez mais, né? Como você falou, com a pandemia, o que já era discrepante agora, então, é totalmente, né, inaceitável. Então, no meu ver, eu acho que investimento vai ser a coisa inicial, você investir naquelas áreas em que foram afetadas absurdamente, né? Então, esse seria a minha frase de pós-pandemia. Como é que a gente investe nessas áreas que foram bastante afetadas, né? Como é que a gente, por exemplo, os empregos que foram terminados, que não existem mais por causa da pandemia, né? Empresas que terminaram, né? Muitas empresas, especialmente em setores como hotelaria, por exemplo, e vários outros setores, essas empresas elas acabaram porque com todo mundo trabalhando em casa, ninguém mais podendo viajar, não tem mais o porquê delas existirem, né? Então, como é que vai ser daqui para frente? Será que isso vai acontecer, vai voltar? Então, investimento, eu acho e priorizar, né, as áreas que foram mais afetadas vai ser o que vai ajudar a gente para sair daqui para frente. Gabriela, obrigada. Vou chamar o Paulo para essa conversa. E, Paulo, interessante a Gabriela trazer essa reflexão sobre investimento, identificação, me parece diagnóstico das áreas mais afetadas, né? E como resgatá-las, vou usar esse verbo, à luz da sua experiência, por começar um projeto de inovação, de revitalização de uma cidade a partir de uma realidade de crise econômica e de desemprego galopante. Estou muito curiosa para saber qual é a sua receita e quais são as suas impressões em relação aos efeitos da pandemia da Covid-19. Eu acho que esta pandemia, na verdade, é um acelerador de tendências que já vinham de trás. E algumas das tendências que já foram referidas pelo Naná e pela Gabriela, algumas delas de facto, tornaram-se muito mais evidentes com a pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe duas coisas que nós não sabemos como é que elas vão evoluir nesta altura, mas uma das coisas extraordinárias que a pandemia trouxe foi este movimento e esta capacidade de nós, enquanto seres humanos, sermos capazes de cooperar a uma escala global. E eu acho que aquilo que nós, enquanto humanidade, fizemos com o desenvolvimento acelerado das vacinas, acho que é uma coisa extraordinária. Mas, simultaneamente, a forma como nós vamos partilhar a vacina vai colocar em cima da mesa aquilo que se calhar nós temos de melhor e que temos muitas vezes de pior, que é somos capazes de cooperar e desenvolver uma solução a uma escala global e partilhando recursos, e provavelmente vamos ter muita dificuldade em partilhar os benefícios dessas vacinas por todos. E, portanto, conseguimos cooperar globalmente no desenvolvimento da vacina e, se calhar, vamos competir pelas vacinas na sua forma de administração. A segunda questão que eu acho que é fundamental e acho que acho que já foi aqui referido, que é a pandemia veio acentuar as diferenças, as desigualdades, veio colocar pessoas fora do mercado de trabalho, veio colocar pessoas em situações de exclusão. E aqui é muito evidente, e estamos a falar de dados, que o mundo, nós estamos todos a migrar, todos nós estamos a fazer uma migração massiva para o digital. Mas a verdade é que existem atividades, existem empregos, funções, coisas que nós fazemos e que usufruímos que são físicas, são analógicas. E obviamente que nesta pandemia, em que nós tivemos que fazer o recolhimento, lockdown, etc., quem está a sofrer muito mais e de forma muito mais igual são as pessoas que precisam da interação e precisam da presença física. Uhum. E eu acho que isso coloca em causa, de facto, a forma como nós vamos ter que pensar as desigualdades e a exclusão. Por outro lado, também veio colocar de forma muito evidente a forma completamente diferente como nós conseguimos trabalhar.
E isso foi um acelerador brutal, ou seja, nós temos capaz de fazer o que estamos a fazer aqui. Eu não tive que ir para o Brasil. Há coisas que não faz sentido. Em todas as cidades do mundo nós andamos de manhã, ou aqueles movimentos, nós em Portugal chamamos aqueles movimentos pendulares, é que são 1h30, 2 horas. Há pessoas que viajam todos os dias de manhã e ao final do dia 2 horas para ir para o emprego. Quer dizer, não faz sentido. E, portanto, o que a pandemia veio colocar em causa é que é possível mudar essas coisas. E a última que eu deixava para uma conversa depois, que é pensar o capitalismo, que o Naná já falou aqui, que é pensar para além do PIB, pensar para além do valor dos acionistas, pensar para além da rentabilidade, pensar para além do lucro. Não é sustentável, não é sustentável. E acho que aqui... eu acho que aqui é que eu gostava de, depois se tivéssemos a oportunidade, de falar um bocadinho mais sobre a forma como a nossa economia, como o nosso sistema capitalista se está a transformar, e nós vamos ter que ter muito cuidado, porque o valor, a riqueza está-se a concentrar num número muito reduzido de grandes empresas, de grandes organizações, a uma escala e a um ritmo que se calhar nunca na história da nossa humanidade isto aconteceu, e acho que há um conjunto de reflexões que são importantes ter. Muito obrigada, Paulo. Anotada aqui para uma rodada sobre essa questão de repensar economias e o capitalismo. Vou passar para a Nana e a gente roda de novo. Vamos lá. Nana. Bom, Flávia, em relação a essa pandemia, eu acho que... assim, eu gastei boa parte deste ano pensando. A gente tem 3.200 funcionários no país, inclusive no Chile, Colômbia, tal, então é muita gente. A gente presta serviços para os grandes bancos, varejo e tudo mais. Então, houve uma estresse enorme de como que está todo mundo bem e trabalhando. E a conclusão que chegou é que, infelizmente, nós, como público, como população, a gente não está querendo entender que houve uma mudança drástica que está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo uma situação que é sem igual, só que a construção da sociedade não tá aceitando isso. Então, se você olhar bem o que está acontecendo, pelo menos nos Estados Unidos, onde o mercado capital, a bolsa, está subindo extraordinariamente e boa parte da população está com fome. Como que isso faz sentido? Sim, sabe? Então, isso significa que a máquina, a construção, a composição da sociedade está errado. Não está funcionando. Só que como que mudaria um negócio dessa? Não é tão fácil para mudar. Então, além do fato que, infelizmente, eu pessoalmente acho que o povo, todo mundo está falando que como que essa pandemia está acelerando muita coisa e houve uma mudança. Eu, pessoalmente, talvez eu estou sendo pessimista, eu não estou acreditando que vai mudar tanto. Porque eu acho que o ser humano tem dificuldade para fazer mudanças. É certo, sob pressão enorme. Dá para ver o que está acontecendo com a segunda onda da pandemia, né? Porque o povo não aguenta mais ficando isolado e tudo mais. Mas o que está me trazendo uma certa conforto é que quando eu olho os jovens, por exemplo, a nossa empresa contrata muito desenvolvedores de software, gente data science e tudo mais. Quando eu olho esses jovens, está claro que as coisas que eles estão preocupando é diferente das coisas que eu me preocupava quando eu era 30 anos, né? Entendeu? Então, isso traz para nós um certo conforto que, aos poucos, a gente vai ter mudança e também, na medida em que essa população está ficando cada dia mais maior em termos de consumidores, em termos de gente que vota, eu acho que vai trazer isso. E o que é bom é que para qualquer um que está entre 25 e 35, que está inserido no mercado de trabalho, esse negócio está sendo muito marcante para eles. Eu acho que todo mundo vai lembrar isso, porque está ou no começo ou no meio de uma carreira. E eu espero que isso traz alguns entendimentos que, aos poucos, vai ajudar. Mas os efeitos, na minha opinião, vai demorar, vai ser uns 5 a 10 anos até a gente consegue isso. Enquanto isso, cada um de nós tem que ver a melhor forma
para tentar aguentar isso, seja emocional, psicologicamente e seja financeiramente. Então, infelizmente, isso que eu quero dizer.